Olá, alunos. Meu nome é Bruno Frank, eu sou doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e hoje o tema de nossa aula será América, né, o continente americano. Antes, vamos a um breve resumo de nossa aula. Então, é interessante que vocês anotem a unidade de ensino, né, a unidade 2 de ensino de vocês. Se vocês perceberem, como vocês puderam perceber, cada uma das unidades trata de um continente. Então, a unidade 2 tratará justamente da América. Na nossa primeira aula, nós tratamos da Europa. É importante que vocês anotem as palavras-chave na medida em que vocês se depararem com com conceitos, com ideias, quando estiverem estudando para a prova e assim por diante, vocês podem voltar para essa aula especificamente. Então, o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos discutir as principais características físicas do continente americano, aprender sobre os fatores históricos e geográficos do desenvolvimento socioeconômico, assim como a ação das transnacionais e a integração americana, que segue a estrutura clássica, né, da disciplina de Geografia Geral. Então, aspectos da geografia física, aspectos da geografia humana. Título de nossa teleaula, América, e o número de nossa teleaula é a nossa teleaula número 2. Então, quando nós falamos em América, né, se observarmos os enlatados produzidos pelos Estados Unidos, América é os Estados Unidos, né? Porque havia no imaginário dos Estados Unidos a ideia de que os imigrantes, quando vinham nos Estados Unidos, eles falavam, nós estamos chegando à América, né? E não as Américas, né, no plural. Então, a ideia é de que muitas vezes América é sinônimo de Estados Unidos, né? Então, mesmo nós latino-americanos, né, quando nós nos referimos a eles, muitas vezes nós falamos os americanos, né? O correto, embora eu pessoalmente não gosto, eu acho que é uma palavra feia, é estadunidenses, né? Mas quando nós falamos americanos, automaticamente nós acabamos fazendo referência aos Estados Unidos e não a todos nós americanos. Então, o continente americano, a América, é considerado um continente jovem. Por que eu falo jovem, entre aspas? Existiam civilizações, principalmente na América Central, ali na região do Peru, do Chile, os Incas, os Maias, os Aztecas, eram civilizações com elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico que já haviam habitado, que já estavam aqui antes dos colonizadores europeus chegarem, né? Porém, o que vai redefinir essa ideia, o porquê que é considerado um continente jovem, justamente porque é um continente que tem o processo de colonização com aproximadamente um pouco mais de 500 anos. Assim. E algumas localidades com colonização efetiva, muitas vezes recente. Só pegarmos áreas fronteiriças, regiões de expansão, cidades que muitas vezes têm 40, 50 anos, em comparação com a Europa, que tem cidades que têm às vezes 600, 700 anos, China, existem cidades com mais de 1000 anos, e assim por diante. Então nós temos, por isso que é considerado um continente jovem em comparação principalmente com a Europa, e no sentido de que havia aqui um domínio técnico sobre o território muito mais limitado, que ele vai avançando na medida em que esses europeus eles chegam. Temos ao quadro? Então, a ideia, né, de ser um continente jovem, por ser um continente jovem, sempre dinâmico, em transformação, estrategicamente posicionado. Por que estrategicamente posicionado? Está entre os dois oceanos. Os dois oceanos, diferentes biomas e sistemas produtivos. Por quê? Eles se encontram numa posição geográfica que possibilita isso. Então, ao invés de ser numa posição horizontal, ele tem justamente essa característica, possibilita esses diferentes tipos de biomas e sistemas produtivos, né, principalmente em resposta ao ambiente natural. Compreender as dinâmicas territoriais do país ajuda a entender seus dilemas atuais. Por que eu falo isso? Quando nós falamos das dinâmicas territoriais, principalmente quando nós estudamos países da América Latina, questões como subdesenvolvimento, pobreza, questões ligadas à saúde, questões ligadas à educação, muitos desses elementos,
né, dessas características, me desculpa, podem ser compreendidos ao olharmos para o passado colonial, o processo de incorporação do território, o processo de colonização e os diferentes agentes atuantes sobre esses processos. Então, isso é verdadeiro não só em comparação com continentes mais antigos, mas em comparação com o próprio continente europeu, com o próprio continente americano, né, quando nós comparamos a América do Norte e a América Central e a América do Sul. Temos o quadro. A influência da geografia na formação colonial e o processo de incorporação de novos territórios, né? Então, a ideia de colonização inicial na faixa litorânea, avanço para o interior, o interior muitas vezes despovoado, a partir desse ponto, avanços cada vez mais no sentido do interior dos países. Então, a geografia ela ajuda a explicar esses aspectos. Posição geográfica da América do Norte, América Central e América do Sul, ou seja, são formas de regionalizações. Então, quando nós falamos em regionalizações, são formas de dividir um espaço geográfico. Então, o processo de regionalização, aquele processo que vai definir características que vão fazer esse recorte. Você pode dividir o mesmo espaço de diversas formas, dando regiões diferentes. Então, existem formas de compreender esse continente americano através de regiões diferentes. Cada uma vai levar em consideração um aspecto. Um aspecto meramente de localização geográfica, ou aspecto de localização geográfica, desenvolvimento histórico-cultural, ou aspecto cultural, aspecto econômico, formas diferentes de regionalização. Nós colocamos essas formas de forma a compreender quando nós nos deparamos com referências a regiões que muitas vezes são diferentes. A América do Norte, América anglo-saxônica, a mesma coisa. Então, quando compreendemos essas diferentes formas de definir região, né? Regionalização é o processo, região é o resultado. Temos o quadro. Então, aqui nós temos por posição geográfica, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Por língua materna, ou seja, língua de origem europeia. América Latina, que tem como base os idiomas latinos, o espanhol e o português. América anglo-saxônica, normalmente América do Norte, com origem dos idiomas, inglês e o francês. E o critério histórico-cultural, América anglo-saxônica, região centro-americana, Antilhas, Guianas, América Andina, América Latina e América portuguesa, né? Que no caso é o Brasil. Então vocês veem que existem diversas formas de dividir o mesmo território. As diferenças do desenvolvimento econômico que são explicadas essa definição que eu trouxe, né, de desenvolvimento econômico, que explica a diferença entre desenvolvimento econômico entre o norte e o sul, é uma explicação que ela é clássica, né? Ela está consolidada nos livros didáticos. Existem alguns questionamentos a respeito disso, porém é uma definição clássica. Essa definição clássica, ela divide entre colônias de exploração e colônias de povoamento. Por que os países da América Latina eles são subdesenvolvidos? Porque aqui predominou a lógica da exploração comercial, retornos e lucros rápidos. Então, a população que veio aqui, ela queria rapidamente oferir lucros para que pudesse voltar para a Europa, né? E ali se beneficiar desses lucros rapidamente oferidos. Então, a lógica da exploração econômica. Essa lógica da exploração econômica ela não vai trazer um índice de desenvolvimento econômico. As colônias de povoamento, como é o caso dos Estados Unidos, o caso do Canadá, populações que às vezes estavam fugindo da perseguição religiosa, como o caso da Inglaterra, que iam para esses países não para mera exploração econômica ou para exploração econômica per se, mas sim para fundar um novo país, para viverem em comunidade, então levavam suas famílias, constituíam lares, constituíam cidades. Então, essa preocupação diferente de povoamento em comparação com a exploração vai ser uma das explicações das diferenças de desenvolvimento econômico entre o norte e o sul. Temos o quadro? Aqui lembrando, né, que se trata, né, de uma explicação clássica, né, já predominante no material didático, predominante no ensino de geografia. Aqui a questão da localização da América em relação aos outros continentes, né, então aqui a importância dos dois oceanos, banhada pelos dois oceanos.
A questão das grandes navegações, que vão redefinir o continente, porque é com a chegada desses europeus que vai ter essa reorganização, então eles vão submeter esse espaço a uma colonização diferencial, a uma lógica de exploração econômica diferente, técnicas diferentes daquelas utilizadas. A questão dos tipos de colonização da América, né, ou seja, a colonização de povoamento e a colonização de exploração, o processo de regionalização e a questão do desenvolvimento econômico. Esses serão serão os temas, essencialmente os conteúdos, essencialmente os temas que nós trabalharemos em nossa aula. Então, como vocês podem observar, o continente americano é um continente de enorme diversidade cultural, de enorme diversidade em termos de geografia física. Então, nós vamos ter áreas de cadeia montanhosa, áreas de imensas planícies, uma diferença climatobotânica muito grande. Nós temos a Amazônia, nós temos áreas desérticas. Então, essa enorme variedade, essa grande variedade, desculpa, vai possibilitar tipos diferentes de apropriação do território. Em determinadas áreas, há um predomínio de atividades agrícolas ligadas a grandes lavouras. Em outras áreas, as montanhosas, predominarão atividades extrativas, a questão dos minérios e assim por diante. Diferentes tipos de potencialidade de uso desse território. Então, quando nós falamos em formação do espaço latino-americano, nós estamos falando daqueles países de colonização latina, ou seja, Espanha e Portugal. Qual é o DNA que é transplantado dessa Península Ibérica para o Novo Mundo? Né? Quais são as características que estão relacionadas a essa nova organização territorial? Temos ao quadro. Então, aqui nós temos uma citação de Gallup, né, presente num livro chamado Geografia e Destino, né, uma relação, justamente, uma discussão a respeito do desenvolvimento e subdesenvolvimento da América Latina. É bastante plausível que os modelos de colonização pré-colombiana das Américas tenham sido favorecidos pela geografia. Os principais impérios, o Azteca e o Inca, se localizavam em regiões tropicais de montanha, provavelmente por causa do clima mais favorável para a agricultura e por um ambiente menos favorável a duas doenças, com exceção dos maias, que ocupavam uma imensa planície. Então, ou seja, mesmo antes do período de colonização, as populações autóctones, as populações locais, elas faziam uso das questões das vantagens, né? Vantagens de determinados locais, as potencialidades de determinadas localidades, né? Seja para a implantação de cidades, para a implantação de atividades econômicas e assim por diante. Ou seja, essa leitura da potencialidade do espaço geográfico, ela não foi realizada única e exclusivamente pelos povos europeus. Essa leitura também foi realizada pelos povos que estavam aqui antes da chegada dos europeus. Voltemos ao quadro. Então, aqui novamente, a questão da grande extensão longitudinal. A costa oeste, que ela é marcada por uma certa instabilidade tectônica. Então, nós temos aqui uma cadeia montanhosa. Temos placas tectônicas muito próximas. Então, nós temos, principalmente no Chile, no Peru, existem terremotos, né? Uma atividade mais intensa, tectônica. Planícies e terrenos montanhosos. Então, vocês podem observar. Essas áreas marrons é quando a altitude é maior, ou seja, representam essas áreas de relevo mais montanhoso. E as áreas mais verdes são as áreas de intensas planícies. Olha só a nossa floresta amazônica aqui, presente numa área de intensa planície. A planície ela vai permitir o quê? Vai permitir a mecanização agrícola, vai permitir uma maior produtividade, assim por diante. No entanto, não é toda a planície que é apta à produção agrícola. Maior floresta equatorial do mundo, no caso, né, a Amazônia. Outro fator importante. Como tem essa extensão longitudinal, significa que está em zonas climáticas diferentes. Essas zonas climáticas diferentes vão dar origem a uma variedade de climas. Um exemplo claro de
onde nós podemos sentir essa enorme variação climática é o caso brasileiro. Vocês podem ver que existem climas diferentes da região sul em comparação à região norte. Aqui algumas condições gerais para o processo de colonização. Então, aqui a ideia de que a colônia deve gerar um retorno econômico do investimento que representava. Mas por que isso? Às vezes, nós, ao estudarmos a história do Brasil, principalmente, tem-se a ideia de que os europeus eles chegavam aqui em caravelas e aqui estabeleciam os territórios com uma certa facilidade. Na realidade, não foi assim. Muitas caravelas não chegavam aqui. O que acontecia? Então, o retorno tinha que ser muito alto, porque o investimento era muito alto. Então, aqueles indivíduos que se lançavam além mar ou que financiavam essas expedições, eles precisavam de uma garantia de retorno econômico muito rápida, porque o investimento que eles colocavam era muito alto. Era quase como se fosse um capital de risco, justamente por conta das condições de travessia, a dificuldade, às vezes, de contato com tribos locais, a possibilidade de doenças tropicais, de destruição de povoamentos inteiros, assim por diante, tornava essa empreita um tanto quanto complicada. Então, havia essa necessidade de oferir lucros rápidos. É uma das explicações dessa relação de colonização. Voltemos ao quadro. Imposição bélica ou diplomática de uma nova dominação política. Por que bélica? Seja através do uso das armas ou diplomática. No caso brasileiro, assim como no caso dos portugueses, no caso dos espanhóis, eles não dominaram, eles não trouxeram imensos exércitos para dominar esses povos que aqui estavam. Eles faziam alianças com tribos locais, ofereciam vantagens, às vezes incrementos tecnológicos que não existiam aqui. Ou então, no caso dos espanhóis, se aliavam, às vezes, a tribos ou grupos étnicos que eles eram suprimidos pelos impérios da América Central. Então, eles conseguiam aliados em suas conquistas. Então, esse processo não foi somente uma imposição bélica, ele tem uma relação também diplomática, né? Muitas vezes hostil, vezes amigável. Voltemos ao quadro. E os atrativos simbólicos, né, que atuaram na apropriação dos territórios coloniais. A questão da procura do Eldorado, a fonte da juventude, as próprias riquezas, criaturas místicas, tudo que, de certa maneira, habitava a mente do português, a mente do espanhol. Que é um exemplo que eu trouxe rápido de determinação colonial dos padrões de organização do espaço geográfico. Isso daqui é um exemplo, né, dessa determinação colonial, a chamada Lei das Índias, que dava diretriz à ocupação do espaço, divisão do terreno, forma das cidades, etc. Se vocês forem nas diversas capitais das cidades da América Espanhola, vocês vão encontrar um traçado semelhante a esse aqui. Então, nós temos uma praça central, a igreja representando poder religioso, poder simbólico. Aqui nós temos um hospital, um comércio. Então, a representação do poder político da metrópole, e uma praça onde ocorriam as decisões, onde havia o comércio, as discussões. Então, esse plano de traçado, essa matriz básica, ela foi imposta a diversas capitais, né, diversas cidades da América Espanhola. Ou seja, vocês veem claramente que uma determinação colonial desses novos padrões. A igreja sempre como um elemento importante na praça principal. Essa divisão de lotes, ela traz uma escolha de um traçado racional que muitas vezes vai ser diferente, por exemplo, do que ocorre com a América Portuguesa, ou seja, com o nosso caso, o caso brasileiro, que as nossas cidades coloniais, elas têm uma ocupação de espaços diferentes, mais irregulares, relacionados à defesa, relacionados ao elemento simbólico da igreja no ponto mais alto. Porém, são planos de urbanismo que eles são transplantados da metrópole para a América. Sofrem algumas alterações, principalmente no caso português, mas no caso espanhol é muito nítido isso, né? Se observarmos nas plantas históricas, né, observarmos hoje as grandes capitais das cidades de origem espanhola na América, nós vamos observar um traçado semelhante a este que eu passei para vocês. Temos ao quadro? Aqui,
a questão da herança colonial, né, que explica o atraso econômico, o menor desenvolvimento social e a dependência, principalmente de países centrais, de países mais desenvolvidos. Isso se dá por conta da noção de que esses territórios coloniais serviram como base para o crescimento das potências. Então, qual que era a função desses territórios coloniais, nessa lógica? Eles deveriam fornecer ouro, eles deveriam fornecer recursos para financiar o enriquecimento dessas metrópoles, ou seja, de Portugal, de Espanha. Essa é a ideia que tem por trás dessa colonização da América Latina, e é uma das explicações desse subdesenvolvimento, ou seja, olharmos ali no passado, nós podemos explicar algumas diferenças de desenvolvimento econômico. Voltemos ao quadro. E a questão dos ciclos econômicos de exploração e do uso de mão de obra escrava. Primeiramente, mão de obra escrava indígena, autóctone, depois a mão de obra escrava de origem africana. Então, nós temos a questão dos ciclos econômicos também, ou seja, quando a determinação do comércio mundial. Então, quando se era essencial e lucrativo produzir cana-de-açúcar, produziu açúcar, produzia esse açúcar nas colônias. Quando foi o cacau, produziu-se o cacau. Então, assim por diante. Então, sempre muito suscetível a essas variações no mercado internacional, ao que é mais rentável, sempre levando em consideração aqueles produtos de origem primária, que exigem pouca ou quase nenhuma especialização. Então, a ideia é sempre, né, do país de natureza agroexportadora, como é o caso, por exemplo, da história brasileira. Voltemos ao quadro. E aqui o uso da mão de obra escrava, né? Que nós devemos lembrar que há uma diferença entre o uso de mão de obra assalariada, como nós temos hoje, e o uso da mão de obra escrava. A escravidão, o regime de escravidão como base de sustentação econômica, aqueles indivíduos que vão trabalhar pesadamente nas lavouras, que vão que vão fazer com que vão estar na base vão estar na base do sistema econômico. A escravidão é extremamente antiga, mas como um sistema de produção, né, o uso da mão de obra escrava, ele vai ser justamente a base da exploração. Então, são os escravos que vão trabalhar nas fazendas, que vão trabalhar nas minas, e isso traz uma enorme chaga na história da América Latina, no sentido de que houve, né, e ainda há, em certa medida, uma dificuldade dessas populações ancestrais de obter um maior desenvolvimento econômico, um maior desenvolvimento social, que tem nesse DNA antigo desse processo de escravidão a sua origem. Então, América do Sul e o Mercosul. Então, nós estamos falando da América do Sul, um país de línguas latinas, e um bloco econômico que é o Mercosul. Então, vamos trabalhar primeiro a questão da América do Sul, depois nós vamos trabalhar um pouco quais são algumas das características do Mercosul. Voltemos ao quadro. Então, aqui, né, as dimensões, lembrando novamente, na América do Sul, ela possui, em suas dimensões, permite uma ampla variedade climática e geomorfológica, ou seja, por possuir essa variedade climática e geomorfológica, nós temos potencialidades diferentes, né, de uso do solo, e principalmente relacionado à própria exploração agrícola. Continente com muito potencial, principalmente para os mercados internos. Nós temos uma situação, a população latino-americana ela vive um boom populacional que está se estabilizando agora, mas ainda vivemos desse processo. Esse boom populacional dá origem a potenciais consumidores muito importantes. Então, esse mercado interno ele vai ser fundamental para o estabelecimento do Mercosul. A grande biodiversidade que impõe desafios à própria preservação e a origem comum dessas nações, são as nações com origem colonial. Tudo isso vai levar a criação do Mercosul.
que é o Mercosul? O Mercosul ele surge num contexto de blocos econômicos, né? Os Estados Unidos eles vão emergir do final da Guerra Fria como uma grande potência vencedora, já vinham dominando já o capitalismo internacional. E há nas relações internacionais, na geopolítica, a noção de relações de assimetria. Então, um país sozinho, pequeno, não consegue competir com os Estados Unidos. Quando ele se junta em bloco, ele tem um maior poderio econômico, um maior poderio de negociações. Então, a ideia dos blocos econômicos, ou dos acordos econômicos, muitas vezes, é justamente aliar, né, tornar esses blocos, esses países em conjunto, mais fortes para a competição internacional. É nessa conjuntura que vai surgir a ideia do Mercosul, né, que o Mercosul vai se desenvolver. Voltemos ao quadro. Então, o Mercosul é justamente a ideia do mercado comum do Sul. Então, uma união aduaneira. O que é uma união aduana? Ou seja, você junta as duas aduanas de um determinado país com tarifas alfandegárias comuns para os diversos países do bloco. Então, os países originais são Brasil, Uruguai e Argentina. Depois vão ser adicionados outros países, Venezuela, Colômbia, vão também entrar. Um dos objetivos do Mercosul é o aprimoramento da integração, ou seja, a integração entre os países latino-americanos. Entre os países da América do Sul, me desculpa. E o estabelecimento de uma tarifa externa comum com vistas à formação efetiva de um mercado comum, ou seja, um processo que está até hoje em negociações. Mudam-se os governos, mudam-se as ideologias dos países membros do bloco, muda-se a visão quanto à questão do próprio Mercosul, de maneira que às vezes fica muito difícil de saber se esse bloco realmente vai se solidificar. Quando ele fala de uma tarifa externa comum, significa o seguinte: tem uma tarifa interna comum entre os países, e essa tarifa externa comum, ou seja, os produtos que vêm de fora, de outros países, fora do bloco, eles vão ter uma taxação em comum para todos os países, e não uma taxação diferenciada para cada um dos países do bloco. Assim como o caso da União Europeia, então, seria abrir mão de parte da sua soberania, no sentido de entregar suas tarifas, entregar algumas discussões, principalmente em questões transfronteiriças, para parlamentos comuns. Porém, o Mercosul ele caminha muito lentamente. Voltemos ao quadro. Então, assim, o Mercosul ele é considerado uma união aduaneira imperfeita. Por quê? Porque não existe, de fato, uma zona de livre circulação de mercadorias entre os países. Diversos itens são taxados. Basta irmos numa fronteira com o Paraguai, com a Argentina, voltarmos com produtos, não seremos taxados. Da mesma forma, diversos produtos importados pelos países do bloco não adotam a tarifa externa comum, ou seja, eles têm justamente essa situação ambígua muitas vezes. O Mercosul ele tem também um papel geopolítico importante, embora aos trancos e barrancos eles possuem cláusulas, né, a cláusula democrática. Um país, para fazer parte do bloco, ele precisa ter as suas instituições democráticas respeitadas, tentativa de uma certa valorização de um ambiente institucional comum para a resolução de conflitos em fronteiras. Então, a atuação, por exemplo, do Mercosul no caso da Venezuela, suspendendo a Venezuela, colocando algumas sanções, algumas questões, para tentar mediar esses problemas em comum. Por quê? Na medida que é um bloco, que são países vizinhos e que tem potencial, o enfraquecimento de um país significa o enfraquecimento do outro. Se pensarmos na questão de Brasil e Argentina, o enfraquecimento econômico argentino significa o enfraquecimento econômico nosso também, porque eles compram nossos produtos e nós compramos os produtos deles. Então, quando um desses países enfrenta uma instabilidade, tende a levar um outro país também para a instabilidade. Por isso, essa grande importância que existe no Mercosul e o grande potencial que o Mercosul oferece em termos de constituição de um bloco que seja capaz de resolver essas questões de assimetria. Porque América Central e México, né? Então, quando nós falamos de América Central, nós também estamos falando do México. O México é um dos países da América Central, porém ele é o país quase sinônimo de América Central. Quando falamos em América Central, seja
aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, praticamente sinônimo de mexicano, sinônimo do México. No entanto, a América Central possui uma série de países com imensa variedade sociocultural, que oferecem potencialidades diferentes, sistemas políticos muitas vezes diferentes, e que foram essenciais no próprio processo de colonização do território latino-americano. Vamos dar uma rápida olhada. Então, é composto por uma porção continental, com 7 países, e uma porção insular. Então, nós temos uma diversidade enorme de países aqui. Estou aqui as Bahamas. Então, são diversos pequenos países. Né? Cuba. Aqui nós temos a própria Jamaica. Nós temos diversos países. Cada um desses aqui são ilhas. As ilhas elas oferecem vantagens e desvantagens. Desvantagens no sentido... desvantagens muitas vezes no sentido econômico, né? Não tem um grande território para a produção agrícola, vantagens no sentido de ser um hub internacional e também no sentido de defesa. É muito difícil conquistar, algumas dessas ilhas são difíceis de serem conquistadas. O México, vocês podem ver, que é o país principal, faz fronteira com os Estados Unidos, uma fronteira definida em grande medida pelos rios, uma fronteira também física, uma grande diversidade de países, né? Então, a América Central, justamente porque ela é essa conexão entre a América do Sul e a América do Norte, mas ela possui características únicas na medida em que ela está justamente numa área tropical. Oferece vantagens, né? Paisagens muito bonitas. Então, são países muitas vezes fragmentados, né? Fragmentados no sentido que tem pequenas ilhas, pequenos territórios. A importância do turismo, né? Então, tem estão numa região ensolarada, com potencial turístico muito grande, uma razoável biodiversidade. Então, nós vamos tratar especificamente, né, com maior atenção, do caso mexicano. E mais à frente também do caso do Panamá. O caso do México. México é a segunda maior economia da América Latina e a mais diversificada da América Central. O Brasil é a primeira economia da América Latina e o México é a segunda. Então, eles oferecem um grande potencial, tem um grande potencial econômico. Porém, ela possui uma economia frágil, que é baseada muitas vezes em produtos agrícolas e turismo. Então, embora, em comparação com a América Central, ela tenha uma economia mais diversificada, os 3 setores, o setor industrial, o setor de serviços, o setor de produção primária, é também um país frágil, porque se baseia bastante na exportação de produtos agrícolas e no turismo, principalmente para o seu vizinho, Estados Unidos. A relação entre os Estados Unidos e o México sempre foi muito tênue. Eles entraram em guerras, né? Os Estados Unidos incorporaram territórios que antes eram territórios coloniais, eram territórios espanhóis. Então, aqui a questão da proximidade com os Estados Unidos, né? A complementaridade industrial e indústrias maquiladoras. O que é essa complementaridade industrial? Determinadas indústrias possuem sua base nos Estados Unidos, possuem algumas unidades de fábricas nos Estados Unidos, na fronteira com o México e outras unidades no México. Então, por conta de acordos econômicos, essa circulação de bens ela não é taxada. Então, essas indústrias dos Estados Unidos podem levar em conta vantagens comparativas, mão de obra mais barata no México, uma produção que não tem uma quantidade muito grande de regulamentações ambientais e assim por diante. Então, os Estados Unidos podem, as empresas americanas, norte-americanas, estadunidenses, podem se aproveitar dessas vantagens, né? Então, e as indústrias maquiladoras, que são aquelas principalmente na fronteira com os Estados Unidos, que elas são aquelas indústrias de montagem, os componentes que vêm de fora e são muitas vezes montados e reexportados para os Estados Unidos. Voltemos ao quadro. Então, aqui, a concentração fundiária é semelhante ao Brasil. Então, grandes extensões de terras na mão de poucos proprietários. Então, uma característica que o Brasil possui, que o México também possui. Então, algumas pessoas colocam, inclusive, que a própria estrutura da sociedade mexicana, os problemas de desenvolvimento econômico, questões ligadas à educação, e a própria questão de distribuição das terras é muito parecida com o Brasil. Então, quando nós falamos né, em México, há sempre aquela imagem, né, do
do latino-americano, né, que vive nos Estados Unidos. Os norte-americanos, estadunidenses, quando eles enxergam o latino-americano, para eles, o latino-americano é essencialmente o mexicano, né? Então, vocês podem perceber como essa relação do México com os Estados Unidos é muito intensa. Grande parte da mão de obra ela realiza funções básicas, funções essenciais do funcionamento da economia norte-americana, economia estadunidense, ela tem sua origem no México, né? Então, justamente são imigrantes mexicanos. A questão da imigração mexicana ela é muito importante no debate político dos Estados Unidos e tem uma relação muito forte com a própria questão da identidade, a identidade latino-americana nos Estados Unidos. Vamos agora à nossa situação-problema. A nossa situação-problema ela parte de uma ideia muito simples. Você, enquanto grande empresário, empresário de uma grande multinacional, dirigente de uma grande multinacional, opta por localizar a sua planta industrial em algum país de terceiro mundo, em algum país subdesenvolvido, a fim de se aproveitar de algumas vantagens, né? Então, pensando na situação de um dirigente de uma multinacional com uma sede nos Estados Unidos, por exemplo, observando o mapa e pensando qual desses países que ele vai localizar as suas plantas industriais. Temos ao quadro? Então, essencialmente definir quais seriam os motivos para uma possível transferência de suas unidades produtivas para países como o México ou outros países latino-americanos. Ou outro país latino-americano. Que aspectos dos países é preciso considerar quanto ao mercado de trabalho, a localização, as taxas, os impostos, por exemplo. Então, vamos ao nosso problematizando. O motivo principal da transferência de unidades produtivas para países em desenvolvimento é a ampliação do lucro de tais empresas, o que também pode ser refletido na redução dos custos das mercadorias para o consumidor final. Numa economia altamente competitiva, que oferece o melhor produto com preço mais baixo, acaba ganhando. Assim, muitas empresas têm optado por transferir suas unidades produtivas, ou pelo menos parte dela, como vimos no caso das empresas maquiladoras, por exemplo, para países em desenvolvimento, tais como o México e a China. As multinacionais, como é o caso do exemplo, ou transnacionais, são empresas com sede em determinado país, mas que desenvolvem suas atividades em outros, por meio da implantação de filiais. Com base nesses conhecimentos, nós podemos resolver a nossa situação-problema. Esses países oferecem mão de obra mais barata e isso significa economia no pagamento dos salários. Além disso, tais países cobram menos impostos pelas mercadorias produzidas. No México, em especial, muitas empresas norte-americanas se instalaram por conta da proximidade entre os países, o que garante rapidez maior na exportação dos produtos para o próprio mercado consumidor dos Estados Unidos. Ou seja, vocês podem perceber, essencialmente, o que vai definir essa implantação dessas multinacionais dentro dessa lógica de exploração capitalista das nações desenvolvidas é justamente a mão de obra mais barata, disponibilidade de serviços e a questão das próprias tarifas, né, das tarifas de exportação e dos impostos cobrados por esses países. Outros fatores também levam em consideração regulamentações, a questão ambiental, muitas vezes são países que não têm uma legislação ambiental muito rígida, então permite que esses países possam poluir mais, que essas empresas possam poluir mais sem responder judicialmente, diferente do que aconteceria se tivessem plantas industriais em seus países de origem. Vamos realizar agora algumas reflexões a respeito do conteúdo que nós aprendemos até agora. Quando falamos em América Latina, quando falamos em continente americano e por acaso mencionamos os Estados Unidos, há sempre uma relação muito ambígua, tanto dos Estados Unidos com relação à América Latina, quanto da América Latina em relação aos Estados Unidos. Muitas vezes de uma certa hostilidade, governos latino-americanos que às vezes são possuem um enfrentamento maior contra os Estados Unidos,
por divergências ideológicas, divergências políticas, visões de mundo diferentes, mas há essa relação entre aproximação, precisamos dos Estados Unidos, precisamos do capital dos Estados Unidos para investimento em nosso país, mas muitas vezes uma relação de afastamento. Essas potências, os Estados Unidos têm uma influência muito grande em nosso país, eles controlam setores importantes da nossa economia. A qualquer momento, uma decisão que possa ferir os interesses da estratégia nacional dos Estados Unidos pode levar a uma invasão, por exemplo. Então, há uma relação, a relação entre a América Latina, principalmente, e os Estados Unidos sempre foi uma relação de aproximação e de conflito, em grande medida relacionada à própria expansão dos Estados Unidos, tratando muitas vezes essa América Latina como se fosse um quintal. Um quintal ele consegue exportar suas produções e ele consegue influenciar os rumos das políticas internas. Então, sempre quando pensamos América Latina e Estados Unidos, sempre procurando ali uma visão com mais nuances, levando em consideração as conjunturas políticas diferentes. Uma coisa é os Estados Unidos e a América Latina no período de Guerra Fria, né, socialismo e capitalismo de um lado. Outra coisa é um período de uma ordem, chamada de uma ordem neoliberal, sem a influência da União Soviética, por exemplo. Então, são conjunturas diferentes, mas, de certa maneira, sempre essa relação entre uma aproximação e um distanciamento. Essa aproximação e distanciamento muitas vezes tem a ver com os próprios governos, né, que chegam ao poder na América Latina. Então, a geopolítica da construção do Canal do Panamá. Então, quando nós falamos em geopolítica, nós estamos falando principalmente das relações entre os países que envolvem, muitas vezes, conflitos, ou como que os países eles se portam internacionalmente de maneira a estabelecerem sua dominação, como que eles se comportam no cenário internacional, de maneira a defender seus próprios interesses. Quando nós falamos em geopolítica do Canal do Panamá, nós devemos levar em consideração a própria estratégia geopolítica dos Estados Unidos. Mas por que dos Estados Unidos? Qual o interesse dos Estados Unidos em uma nação na América Central? Temos ao quadro. Esses interesses, eles têm uma relação com a chamada doutrina Monroe, que é a famosa América para os americanos. O que é essa América para os americanos? A ideia que nós devemos lembrar, no século XIX, muitas nações na América Latina ainda estavam em processo de independência colonial. E de maneira a evitar que Espanha, Portugal, ou França e Inglaterra tentem colonizar novamente esses países, os Estados Unidos, que estavam crescendo, já tinham um poderio militar maior, eles estabelecem a ideia assim, qualquer intrusão de uma potência europeia, os Estados Unidos vão bloquear, eles vão agir em defesa desses países. E, para isso, eles tinham a ideia de que a América é para os americanos. No entanto, embaixo, o discurso não escrito, vamos dizer assim, é de que, na verdade, era a América para os estadunidenses, ou seja, a ideia de que o continente americano tinha que estar sempre sob influência, dentro da esfera de influência dos Estados Unidos. Voltemos ao quadro. Então, a ideia, né, de barrar a influência da Europa e impedir a recolonização. Num período ainda de efeitos, né, do continente, do desmantelamento de muitos estados-nação europeus por conta das guerras napoleônicas. Então, os Estados Unidos vão tomar isso como forma de fortalecer sua economia. E a própria formação dos Estados Unidos, né, a questão da guerra civil entre o norte, a guerra civil de independência dos Estados Unidos, e depois a guerra civil entre norte e sul. Aqui nós temos a ideia da doutrina, da doutrina do destino manifesto. O que é essa doutrina do destino manifesto? Ela tem como base, principalmente, ela tem ideias francesas, né, ideias revolucionárias, a ideia de que a Revolução Francesa deveria ser levada para todos os lugares. E, ao mesmo tempo, ela tem uma inspiração quase que tradicionalista. A ideia de que o destino dos Estados Unidos, da mesma maneira que o destino da Revolução Francesa era levar a Revolução para todos os lugares, o destino dos Estados Unidos é levar a sua forma de governo, é levar a sua maneira de governar para todos os países. Então, a ideia é que o destino dos Estados Unidos é ser uma grande potência e levar essa forma de governo. Então, ela está dentro, trata-se de uma
do chamado destino manifesto, ou seja, como que os Estados Unidos eles vão se portar, como eles vão se tornar uma grande potência. Isso vai motivar bastante a visão que os Estados Unidos vão ter do restante do continente americano. Voltemos ao quadro. Isso vai levar justamente na independência do Panamá. O que é essa independência do Panamá? Se nós observarmos, o Panamá, ele está... Essa imagem, ela explica claramente, na doutrina Monroe, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele vai entender que, para ter uma vantagem econômica em relação às outras potências, ele precisava reunir o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Escolher uma localidade em que tivesse uma quantidade de território menor e pudesse, através de barragens, fazer essa travessia. Em contrapartida, os Estados Unidos teriam controle desse canal do Panamá. Para isso, qual que era o problema? Para realizar esse feito, os Estados Unidos precisavam que o Panamá se tornasse independente. Então, eles vão influenciar diretamente no processo de independência, apontar, inclusive, dirigentes nacionais, justamente para viabilizar esse processo de construção do Canal do Panamá para, por sua vez, permitir o domínio dos Estados Unidos desse comércio internacional. Então, o Canal do Panamá é uma decisão geopolítica importante e é fundamental para o estabelecimento dos Estados Unidos enquanto uma grande potência mundial. Então, vocês podem ver, novamente, a relação entre Estados Unidos e América Latina, no caso, América Latina, especificamente América Central, e um país em que eles vão garantir uma independência para defender seus próprios interesses econômicos. Voltemos ao quadro. Aqui uma rápida explicação, né? Então vocês podem observar, né, que trata-se de uma série de represas, né? Então eles vão levar a se aproveitar das características do território, as características naturais, dos canais naturais e definir canais artificiais através de represamento, de forma a levar as navegações, a levar essas embarcações, passando, como nós podemos ver aqui na imagem anterior, passando de uma costa dos Estados Unidos para outra costa dos Estados Unidos. Então, favorecendo o quê? Favorecendo o intercâmbio comercial. Então, isso essas reflexões nos levam sempre nos lembram que os Estados Unidos, enquanto uma potência militar e econômica, ela consegue impor os seus interesses em países em diversas regiões do globo. Pode ser a construção do Canal do Panamá, a independência do Panamá, porém pode ser também um conflito no Oriente Médio, a independência transformação de determinado regime político no Iraque, por exemplo, a atuação dos Estados Unidos em diversos conflitos ao redor do globo, sempre defendendo os seus interesses nacionais, a sua estratégia de segurança nacional e os seus interesses econômicos. No caso da América Latina, é mais um desses casos de atuação dos Estados Unidos enquanto potência, ou como alguns autores podem até colocar, uma atuação com inspiração de império. A divisão entre a regionalização, que leva em consideração a América Andina e a América Platina, leva em consideração o quê? A questão da geografia física. A América Andina é aquela que se encontra ao longo dos Andes e a América Platina é aquela que se encontra na bacia do Rio de Plata. Então, o que acontece? Quando nós pensamos nessas nações, é uma forma de definição uma forma de regionalização que define essas duas regiões. Voltemos ao quadro. Essas duas regiões, elas são colocadas em conjunto também por conta de uma série de semelhanças de formação histórico-cultural. Então, a América Andina é justamente aqueles países situados ao longo dos Andes, lembrando que os Andes eles vão definir uma barreira geográfica muito importante, né, entre os países, uma influência indígena e de antigos impérios, principalmente aqui no sul, caso dos Incas, né, no caso do Peru. No caso chileno, né, quando nós fazemos esse recorte, são países muito diferentes. O Chile
apesar dos protestos recentes que levam em consideração uma enorme desigualdade de renda nesses países, ele possui um alto IDH e um desenvolvimento econômico razoável se comparado com o restante da América Latina, né? Então não é o Chile de minha posição pessoal que considerar o Chile como um país de primeiro mundo é um pouco equivocado, não só por conta dos protestos recentes, que levam em consideração que a população idosa tem dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde, esse processo de desenvolvimento econômico, embora ele tenha melhorado o IDH, ele não teve uma natureza redistributiva que pudesse caracterizar o Chile como um país de primeiro mundo. No entanto, o Chile, em comparação com os outros países da América Latina, teve uma trajetória de desenvolvimento econômico melhor e mais estável, né? Vejamos agora como que os chilenos poderão resolver, né, essas diferenças de desenvolvimento, essas diferenças de distribuição de renda que são muito impactantes na sua população e levaram a diversos protestos de rua. Voltemos ao quadro. Com exceção da Venezuela, trata-se de nações em ascensão econômica, mas que enfrentam os problemas típicos dos países latino-americanos. Corrupção, disparidades econômicas, infraestrutura precária. Então, são países que enfrentam esses problemas, mas que têm têm encontrado algum tipo de desenvolvimento econômico nos últimos anos. E aqui a América Latina, justamente aqueles países com território na bacia do Rio de Plata, com exceção do Brasil, é claro. Então, tem como critério aqui também a questão da língua espanhola. Então, ela tem o Paraguai, com 6,5 milhões, depende bastante da atividade agrícola e tem uma carga tributária flexível. Isso aqui torna o Paraguai, de certa maneira, um hub, né, de produtos estrangeiros. O Uruguai possui um alto índice de desenvolvimento humano e tem muitos ganhos com a exportação agrícola, apesar de ser um país com uma população pequena e um país também com um território pequeno. Durante muito tempo, o Uruguai ele fez parte do Império Português, mas ele ganhou sua independência, né? Era a província de Plata. Aí a Argentina, né, o nosso principal rival e aliado em termos econômicos, e visto, né, como a segunda potência da América Latina. Lembrando, América Latina, América Platina, América Andina. E aqui nós podemos colocar a chamada América Portuguesa, Brasil. A Argentina é uma grande produtora de grãos, carne e derivados de leite. Possui uma população de 43 milhões. Por que a população ela é importante? A população ela é importante no sentido de que não somente ela é um mercado consumidor potencial, mas ela também representa uma grande produtividade. Muitos países, os países desenvolvidos, principalmente aqueles de natureza exportadora, de natureza com um desenvolvimento econômico, um país em ascensão, econômica, ele tem como característica um boom populacional. Então, ter uma população razoavelmente grande é importante no sentido não só de consumo interno, de taxação, mas também no sentido de garantir uma base de empregados, uma base de trabalhadores assalariados mínimos para essas atividades econômicas. Um dos fatores levados em consideração quando algumas empresas vêm é justamente o mercado consumidor relacionado à sua população que tem renda suficiente para consumir também, e a disponibilidade da mão de obra em quantidade e em qualidade. Falemos agora da América anglo-saxônica, né? A América anglo-saxônica, nossa primeira imagem é pensar nos Estados Unidos, mas também existe o Canadá, também uma potência, não uma potência econômica, mas é um país muito desenvolvido, que se encontra ao norte dos Estados Unidos e que vai compor, né, essa chamada América anglo-saxã, né, justamente a Canadá e Estados Unidos. Vamos dar uma rápida olhada nesses países?
A começar pela formação do espaço na América anglo-saxônica, em contraposição com os países latino-americanos, lembrando da própria colonização de povoamento. Ou seja, os indivíduos eles iam para fundar um novo país e não para a mera exploração econômica, como é o caso da América Latina. A ocupação do território norte-americano ocorreu de forma rápida e predatória, uma vez que milhares de grupos indígenas foram massacrados em nome da expansão territorial do chamado Destino Manifesto, a ideia que os Estados Unidos viriam a se tornar uma grande potência e que isso justificava várias ações contra essas populações nativas. Por conta de características geográficas, da própria extensão territorial e dos tipos de clima, os norte-americanos, os primeiros colonizadores, depois os estadunidenses, eles enfrentaram uma resistência muito grande da população indígena autóctone, que possuía já uma natureza mais guerreira, mas muitas vezes hostil, e que resistiu muitas vezes bravamente ao processo de colonização, mas acaba sendo submetida a essa nova lógica de organização do território. Voltemos ao quadro. O Canadá é considerado um país multicultural, reconhece duas línguas como oficiais, né? Era uma colônia francesa e uma colônia inglesa que se juntam, né? Na província de Quebec, né, que vai predominar o francês, e no restante do país é o inglês. Então, o Canadá é uma nação que ela vai se formar com duas influências diferentes. Me desculpa. Aqui nós temos o North American Free Trade Agreement, que é a zona de livre comércio da América do Norte, que se caracteriza por um bloco de livre comércio. Envolve Estados Unidos, Canadá, mas também envolve o México. Porque existe, no caso das indústrias norte-americanas, das multinacionais norte-americanas, a exploração da mão de obra é mais barata no México. País vizinho, rápido o transporte de mercadorias de volta para os Estados Unidos, dentro desse acordo com uma livre taxação. No entanto, vocês observam que é uma livre circulação de mercadorias, mas não uma livre circulação de pessoas. Então, os Estados Unidos, novamente, eles mantêm seus interesses porque é uma imigração, uma intensa imigração do México em direção aos Estados Unidos não está nos interesses econômicos dos estadunidenses. E a mesma questão, né, que há aqui um conflito, muitas vezes, que é gerado nos Estados Unidos, de que os empregos, muitos empregos industriais, são exportados dos Estados Unidos para o México, principalmente naquela área fronteiriça, porque a mão de obra ela é mais barata, ela é mais desarticulada, então muitas multinacionais exploram essas vantagens comparativas em detrimento, muitas vezes, dos trabalhadores de origem que têm como origem os Estados Unidos. Temos ao quadro? Então, se caracteriza por uma zona de livre comércio, está em vigor desde 94, mas ainda não conseguiu se tornar objeto de eliminação de todas as tarifas alfandegárias. Por quê? Os Estados Unidos têm interesses, principalmente no setor agrícola, o medo de uma competição com o México, por exemplo, né? Então, a produção agrícola mexicana ameaça os interesses. Então, embora você tenha uma série de produtos, né? Eu falei livre comércio, então uma zona 100% de livre comércio tem questões alfandegárias relacionadas. Estados Unidos, nós temos aqui, inevitável falar sobre os Estados Unidos quando falamos de América anglo-saxônica, a industrialização e a urbanização. Então, esse rápido processo de industrialização e de urbanização, a industrialização que surge na Europa com um processo maior de urbanização, surgimento de bairros, nas periferias de cidades muitas vezes medievais. Nos Estados Unidos, as cidades são mais jovens e tem um tipo de urbanização diferente, muitas vezes mais planejada, com a presença de subúrbios, né, e uma industrialização que se aproveitou das vantagens tecnológicas, sem ter que passar muitas vezes pelo processo que as nações como a Inglaterra, por exemplo, passaram da Revolução Industrial com uma mão de obra operária em condições muito precárias. E uma outra característica, os Estados Unidos tinham um imenso território, uma disponibilidade enorme de recursos naturais, que davam suporte a uma industrialização rápida, e com uma industrialização rápida, disponibilidade de mais empregos
né, uma disponibilidade de mais empregos, uma urbanização cada vez maior, né, saída das pessoas do campo para as cidades para trabalharem nas fábricas. Um fenômeno semelhante que aconteceu em algumas regiões do Brasil, com a própria região sudeste, você tem essa industrialização bem rápida. Temos ao quadro. Então, a industrialização dos Estados Unidos, estreitamente relacionada com a abundância mineral do país, né? Lembrando que a indústria de origem no carvão e no petróleo também, aquela indústria nascente. As indústrias de base, como as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, surgem com muita força no século XVIII e vão fornecer essa base para a industrialização, para a especialização dessa indústria norte-americana. Boom em empréstimos a nações estrangeiras no pós-guerra. Isso vai ampliar o seu poder. Então, no período pós-guerra, no período pós-guerra, os Estados Unidos eles emergem como uma grande potência vitoriosa. Nesse interim, as nações europeias estavam totalmente destruídas, então você tem um plano chamado Plano Marshall para fortalecer a Europa, mas na verdade no sentido de reconstruir a Europa para evitar novos conflitos, né, para evitar uma Alemanha ressurgindo e produzindo novas guerras, mas também para servir de mercado consumidor para os produtos dos Estados Unidos e entrar dentro da sua esfera de influência mediante esses empréstimos. Temos ao quadro? Então aqui nós temos rapidamente algumas características da geografia física dos Estados Unidos e do Canadá. Então vocês podem perceber que há uma cadeia montanhosa, a presença de grandes planícies, nessas grandes planícies a questão da produção agrícola, que vai dar origem ao quê? Ao Sun Belt e ao Rust Belt. Rust é alguma coisa relacionada à ferrugem, ligada à questão da industrialização, surgimento das indústrias, nos Estados Unidos, no caso. E o Sun Belt, que é a questão do sol relacionado à produção agrícola. Então, essas são as duas áreas. Sempre que estudamos a geografia dos Estados Unidos, é inevitável falar desses dois belts. Né? Belts são cinturões, né? Então, o cinturão solar, né, relacionado à produção agrícola, e o cinturão da ferrugem, relacionado à produção industrial. Então, como nós podemos observar, processo de industrialização diretamente ligado com a própria fortalecimento da economia dos Estados Unidos. Agora, falando rapidamente também do Canadá, eu havia me esquecido. Então, para vocês verem como, quando nós falamos em América anglo-saxônica, sempre centramos na questão dos Estados Unidos, dado o tamanho da sua potência econômica, acabamos esquecendo de falar do Canadá. Então, vamos dedicar um pouquinho para falar do Canadá. O Canadá, espaço econômico e qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é uma nação bem mais ao norte, com um clima mais frio. Possui um elevado nível de qualidade de vida, que é explicado tanto pelo desenvolvimento econômico, como pela renda elevada dos trabalhadores. Então, embora seja um país que às vezes acaba ficando esquecido por nós, é um país que apresenta um grande desenvolvimento econômico e uma excelente qualidade de vida. Ele é um país que investe na política migratória, então eles recebem imigrantes, e que se reflete na reocupação dos governos do país, da preocupação dos governos do país com a reposição de mão de obra. Um país muito frio, muitas vezes não é o destino primário de imigrantes, então há essa necessidade do Canadá de atrair mão de obra. A indústria ela é diversificada, mas está relacionada principalmente com a riqueza natural do país. Então, essa riqueza natural, principalmente na forma de minérios, na forma da exploração de matas, né, para a produção de papel. Então, há essa natureza também de complementaridade com a economia dos Estados Unidos. Então, trata-se de uma mão dupla, né? Então, você tem o desenvolvimento econômico do Canadá, que abastece o mercado dos Estados Unidos, e os investimentos de capital dos Estados Unidos que vão alimentar essas indústrias, principalmente as indústrias de natureza extrativista ou as indústrias indústrias de cosméticos, indústrias tecnológicas no Canadá. Então, o Canadá é uma nação mais fria, com um desenvolvimento econômico e social muito elevado e que é um dos exemplos de qualidade de vida, está sempre ali nas discussões de políticas públicas, principalmente aquelas ligadas à qualidade de vida da população.
Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é guerra de lugares. Essa guerra dos lugares não é necessariamente um lugar entrando em guerra com outro, mas é um conceito muito caro, principalmente da geografia, em que diversas localidades disputam, entram em guerra por empresas específicas, no sentido de que elas vão querer, cada uma dessas cidades vai oferecer vantagens, vai oferecer isenção de impostos, de maneira a competir por essas empresas, principalmente empresas multinacionais. Foi um termo cunhado ali no final da década de 80 e que esteve presente muitas vezes em disputas entre cidades. Então, às vezes uma cidade perde uma determinada indústria para outra, porque nessa outra cidade ofereceram condições mais favoráveis, isenção de impostos, então havia essa preocupação, essa relação entre as prefeituras disputando as empresas e as empresas procurando os lugares mais que oferecessem as melhores condições. Temos o quadro? Então, se na situação do problema anterior era um dirigente de uma multinacional procurando um novo país para implantar sua planta industrial, agora você é o prefeito de uma cidade média brasileira. Seu município possui 120 mil habitantes e um polo industrial que abriga 3 indústrias do mesmo ramo. Elas fabricam tintas. Como prefeito, você está interessado em atrair novas indústrias e negocia com o presidente de uma empresa multinacional a abertura de uma filial no polo industrial da cidade. Mas o presidente da empresa tem dúvidas se o município é o melhor para a sua empresa, uma vez que há outros prefeitos interessados. A ideia justamente é de guerra de lugares. Então, vamos problematizar nossa situação-problema. Prefeituras ou estados negociam as isenções fiscais, criação de cursos técnicos, empréstimos de terrenos públicos, redução de contas d'água, entre outros, oferecendo vantagens. As empresas podem negociar sua instalação com os representantes políticos de diferentes locais. E a partir do momento que os negócios deixam de ser vantajosos, as empresas são transferidas sem compromisso com a cidade, né? Isso cria algumas questões. Essa é uma situação presente em vários países, em especial os latino-americanos, que supostamente estão em processo de desenvolvimento e possuem economias frágeis. Como prefeito da cidade, você deve pensar em ceder ou não às negociações barganhas do presidente da empresa. Para isso, você tem que pensar nos benefícios e dificuldades imediatas e em longo prazo que essa negociação poderia causar ao município. Reflita acerca dos aspectos positivos e negativos e tome uma decisão pensando no melhor para a cidade. Com base naquilo que a gente estudou, né, que a gente compreendeu da guerra dos lugares, a gente pode resolver a nossa situação-problema. Então, aqui, o desenvolvimento das tecnologias permitiu uma maior mobilidade espacial das empresas e garantiu a elas um maior poder de barganha. Então, quando nós falamos nesse maior poder de barganha, o que nós estamos querendo dizer? Significa que essas empresas, elas conseguem transferir seus produtos do país onde ele é produzido por seu país de origem com uma imensa facilidade, porque a velocidade de fluxo de mercadorias aumentou exponencialmente. A tecnologia permite que a tomada de uma decisão nos Estados Unidos possa afetar todas as suas filiais em diversos países ao redor do globo. Então, essa tecnologia permite uma maior mobilidade e uma maior fluidez das decisões. Então, perante esse quadro, enquanto prefeito da cidade, você pode tomar duas decisões, digamos assim. A primeira, você pode levar em consideração o desenvolvimento econômico e a atração de empregos que essa empresa pode trazer. Isso é um aspecto, e é aquilo que é sempre levado em consideração à medida em que os políticos têm como objetivo essencial se reelegerem, empregos significam mais votos. Agora, se você for pensar a longo prazo, principalmente no papel de um agente, um governador, ou até um presidente, ou um conselho ministerial, no sentido não só de um prefeito, né, saindo da escala local para a escala nacional, muitas vezes esses governantes eles podem tomar decisões no sentido de garantir uma estabilidade a longo prazo. O prefeito pode fazer a mesma coisa, no entanto, o custo eleitoral para ele realizar esse tipo de decisão é muito maior. E ele pode se ver numa situação em que ele atrai uma empresa, essa empresa fica 15 anos, e depois de 15 anos ela sai dessa cidade, vai para uma outra cidade, deixando uma planta industrial
obsoleta, apodrecendo, bairros que antes eram bairros de operários, de uma população que trabalhava nessas indústrias desempregada. Isso vai ter um efeito também eleitoral para aqueles prefeitos que estiverem disputando, né, que aqueles candidatos estiverem disputando daqui a 15 anos. Então, tem sempre essa questão do legado. No entanto, muitas vezes, essas empresas que se relocam se aproveitaram dessas guerras de lugar, ou se aproveitam dessas isenções fiscais, elas acabam permanecendo nessas cidades, mesmo depois que esses incentivos acabam, porque o custo de transposição dessa planta industrial é muito mais alto do que os benefícios decorrentes de uma eventual isenção de impostos, também pensando que depois de 15 anos teriam que se mudar novamente de lugar. Vamos abrir agora para algumas perguntas e reflexões. Eu gostaria de deixar aqui como recomendação um livro chamado Geografia é Destino. É um estudo elaborado por John Gallup, Alexandre Gaviria e Eduardo Lora, em que ele vai tratar especificamente da América Latina. Vai tentar explicar as razões do subdesenvolvimento e utilizando-se da questão geográfica, né? No entanto, sem cair numa ideia de determinismo geográfico, ou seja, que o ambiente vai determinar o comportamento, vai determinar o desenvolvimento, mas levando em consideração esse ambiente para o desenvolvimento dos países. É um livro bem interessante, que ele vai trabalhar quase todos os países, ele vai trabalhar as potencialidades do Brasil, as potencialidades da Colômbia, a questão da integração nacional. Então, é um livro muito importante quando nós formos pensar na potencialidade que a América Latina ela possui. Então, ela vai falar justamente a pergunta: geografia é destino? Então, a geografia colocou como destino da América Latina ser pobre para sempre. Eles vão argumentar o contrário, que essa geografia pode ser utilizada como uma vantagem. Voltemos agora para o quadro. Então, vamos recapitular, né, algumas das ideias trabalhadas em nossa aula. A ideia da explicação da origem do subdesenvolvimento da América Latina, colonização e níveis de desenvolvimento. Então, a ideia da colonização de exploração, colonização de povoamento. Aqui eu vou abrir um breve parênteses, né? Essa daqui é a definição clássica, ou seja, os países de exploração, os países da América Latina, as potências coloniais procuravam lucros rápidos, né? Enquanto nas colônias de povoamento, na América do Norte, esses povos, esses países, a população que sai desses países, sai perseguida e sai com sua família para povoar, e isso explicaria a diferença econômica, a natureza exploratória e a natureza de desenvolvimento. Porque eu gostaria de abrir um parênteses. Esta é a explicação clássica, né? A explicação consolidada, mas existem explicações diferentes, né? Uma das explicações que vem da escola, chamada escola institucionalista, a ideia é presente num livro chamado Por que as Nações Fracassam, de Daren Acemoglu e John Robinson. Eles vão explicar por que as nações são ricas e outras são fracas, não com base nessas ideias, eles vão questionar cada uma delas, vão oferecer alguns argumentos sólidos. Em relação ao quê? Países que têm instituições econômicas e políticas extrativistas, ou seja, que não permitem a participação da maior parte da população, que não ampliam essa participação para a população e que têm instituições econômicas que são elitistas. Então, é isso que vai explicar o subdesenvolvimento dos países e o desenvolvimento de outros países. Os países que têm aquelas instituições políticas e econômicas mais inclusivas, ou seja, procuram incluir o maior número de pessoas no seu mercado consumidor, procuram garantir esses direitos de propriedade, os direitos políticos, a participação na vida política maior, são aqueles países que vão ter maior desenvolvimento econômico. Então, abre esse parênteses aqui rapidamente para considerar algumas interpretações alternativas. No entanto, na historiografia brasileira, esta interpretação das colônias de povoamento e colônias de exploração é a interpretação usual, a interpretação clássica, presente nos nossos livros, textos, presente no nosso, na história do pensamento dessas disciplinas. Voltemos ao quadro. Vantagens locacionais dos países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Então, a questão da mão de obra mais barata, mão de obra, quantidade menor de regulamentações,
muitas vezes proximidades, né, questão do mercado consumidor, dentre outros. Vai levar também a questão da guerra dos lugares, né, conflito entre as prefeituras para ver quem que garante mais vantagem para as empresas. Os acordos internacionais e a formação dos blocos econômicos, né, no caso da América, o Mercosul e o NAFTA, né? Da América do Sul, o Mercosul, e no caso da América do Norte e México, é o NAFTA. Então, a mão de obra barata e abundante, né, é um elemento muito importante. A matéria-prima disponível. Então, são países que oferecem recursos naturais que podem ser explorados, o valor das commodities é sempre mais baixo. Então, os países industrializados eles podem receber essas matérias-primas, transformam em produtos industrializados, em manufaturas e vendem de volta para esses países. Questão dos incentivos fiscais, ligado principalmente à questão da guerra dos lugares. Leis ambientais, fiscalização menos rígidas. E a infraestrutura de transportes, telecomunicações e energia disponíveis. Nos lembra uma tragédia, né? Uma das tragédias da América Latina, principalmente, é a dificuldade de ter um alto desenvolvimento econômico e social. A sua malha viária, muitas vezes, é ultrapassada, é deficitária. São países de dimensões continentais em que a conexão entre os lugares, às vezes, tem um custo muito grande. Tudo isso vai implicar numa menor competitividade dessas empresas nacionais, empresas latino-americanas, no cenário internacional. Então, aliado a esses problemas, há problemas que são típicos da América Latina, como a própria questão da corrupção, a questão da natureza, muitas vezes, ainda exploratória das elites políticas. Então, todo esse conjunto que tem uma certa semelhança na América Latina e que, em comparação também com os Estados Unidos, onde você tem um processo de ocupação do território diferencial e uma industrialização associada a uma urbanização que vão transformar, dentro da estratégia geopolítica dos Estados Unidos uma grande potência e essa influência que os Estados Unidos têm no restante da América Latina. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.